Estamos iniciando mais um episódio de Cobogós. Eu aqui ao lado da minha querida sócia, Edilane maravilhosa. Mais um episódio maravilhoso. E como vocês já sabem, Cobogós traz convidados disruptivos, temas relacionados a marketing, a inovação, diversidade, e tudo isso também tem a ver com saúde mental, que é um pouco do que a gente vai conversar hoje. Aliás, a nossa convidada tem algo muito importante para trazer dentro dessa esfera da saúde mental e do mundo corporativo. Nosso tema hoje reflete saúde mental, bem-estar, mundo corporativo e o que mais, sócia? Muita diversidade. Diversidade. E para falar nessa diversidade toda, hoje nós temos uma grande novidade, porque existe uma normativa aí circulando já, e que as empresas têm que estar preparadas para isso, não é verdade, Gê? É verdade. Bom, as empresas do Brasil, de uma forma geral, né, terão aí agora a partir de maio que se adaptarem, né, e se reestruturarem para fazer a implementação dessa atualização da NR1, que é a norma mãe aí da segurança do trabalho, com um direcionamento muito forte em ações psicossociais, especialmente. Então, nós temos aqui hoje uma convidada muito especial para falar um pouquinho hoje com a gente, né, dar luz a esse tema que é tão importante, aí, que é a saúde mental dos colaboradores de uma maneira geral, em especial no ambiente corporativo, mas também fora dele, que é a Regina Campos. Regina, uma delícia receber você aqui, muito prazer. Obrigada. A Regina, que é terapeuta, né, em diversas abordagens e de expansão, né, que traz aí essa expansão da consciência. A gente vai bater esse papo aqui hoje. E aí eu já começo com uma pergunta, né, pensando aqui um pouquinho com você. Se você fosse definir qual é a sua missão, né, o seu propósito hoje, qual seria? Como você define? Olha, eu acho que eu diria que eu vivo sempre numa função de tentar contribuir com o desenvolvimento humano e o autoconhecimento. Apesar de ter começado com o corpo, né? Aliás, conheci vocês Sim. na minha palestra no Instituto sobre Rolfing, e é toda uma composição de quem é esse ser humano hoje, quais são as dores, como é que nós estamos podendo dar conta de tudo isso que a gente vem vivendo. E para isso, a gente tem que ter uma abertura para as novas ferramentas, sair daquele lugar comum de achar que daquele jeito funcionava, que agora não funciona mais. Sim. Então, foi nesse sentido que eu fui expandindo o meu trabalho, porque tudo é corpo, mas a compreensão tem que ser maior. Muito bom. E aí, sócia? Quem é Regina Campos? Quem é Regina Campos, né? Dentro de todo esse contexto. Dentro de todo né? esse contexto, assim, dessas ferramentas que você também trabalha, né? Hoje, como que você vê essa expansão de consciência das pessoas e principalmente nesse universo que nós somos, assim, muito distraídos a todos os momentos por muitos estímulos de tecnologia, né? Como que essas ferramentas podem nos ajudar? Olha, eu acho que pode ser mais simples do que normalmente a gente imagina. Nós vivemos uma vida segmentada, mesmo na medicina, né? Então, a gente vai buscar um especialista para isso, para aquilo, esquecendo do todo. Eu acho que o caminho que eu percorri e que eu fechei no que eu chamo do Círculo do Ser, que chegou no Alinhe-se, que é a minha mentoria, é no sentido de sair desses pedaços e compreender que existe um ser, esse ser é corporal, mas esse ser é constituído por uma história ancestral e que esse ser tem que se alinhar com o universo, com as leis
de como isso tudo funciona, para poder fluir com muito mais facilidade, em vez de se sentir separado, se sentir competindo, saber que ele não vai fazer uma causa, ele vai ser a causa que vai criar um efeito desejado. E, Regina, como que o corpo, ele fala sobre essas nossas emoções e experiências? Olha, o corpo, muitas vezes, ele não fala, ele tranca, né? Então, ele tranca nas dores, ele tranca nas patologias, ele tranca nos desajustes emocionais. Então, a nossa intenção é destrancar, né? É desembrulhar. Eu gosto muito de usar essa palavra no sentido de desembrulhar camada por camada, porque nós também temos um limite daquilo que nós estamos nos dispondo naquele momento da nossa vida. Mas esse trabalho, com a evolução, essas camadas vão se aprofundando. Então, até onde eu vou podendo chegar, vai dependendo daquilo que eu quero para a minha vida, daquilo que eu realmente me proponho a viver, né? Eu posso ficar vivendo na bordinha ali, ou eu posso me aprofundar. Eu só acho que hoje está ficando complicado para quem quer ficar só na superfície. É pelo amor ou pela dor, vai ter que mergulhar. Ai, verdade. Não, e eu penso aqui, só para fazer um comentário antes da gente continuar com as perguntas, o quanto esse autoconhecimento, ele é poderoso, inclusive para os profissionais, né? Não só como ser humano, mas para que você se torne um profissional também melhor, né? E para fazer uma gestão, uma liderança melhor das pessoas e dos projetos e dos negócios, né? Porque você aprende muito sobre você, sobre seus limites, né? Sobre as sombras e tudo que a gente veio de fato, né? E vem trabalhando ao longo da nossa jornada, que é a vida. Então, o trabalho, sem dúvida nenhuma, é maravilhoso. Te acompanho já nas redes sociais faz um tempo. E, sem dúvida nenhuma, as empresas, de uma maneira geral, precisam muito desse reforço, né, desse alicerce mais estruturado para que as pessoas consigam desempenhar um trabalho ainda melhor. Na verdade, a compreensão de que tudo diz respeito a você e não ao outro já é uma porta que se abre, porque nós estamos buscando culpados, né? Nós estamos buscando culpado no outro pelo meu insucesso, nós estamos buscando culpado pela nossa história de vida, pelo nosso fracasso, e assim a gente vai, sempre saindo de um culpado aqui para um culpado ali. Então, a partir do momento que você compreende que tudo diz respeito a você, e que é você que faz as suas escolhas e as suas decisões. Então, quando você fala no mundo corporativo, você imagina se cada um ali sentisse que compõe o todo, né? E eu não sou, assim, aquele pedaço dispensável, todos são necessários e todos se compõem para sair. E essa mesma coisa acontece hoje com as crianças nas escolas, no bullying. Então, essa compreensão de quem você é, né, de realmente sair dessa ilusão de que, sabe, eu sou um ser perfeito e todo o resto é o culpado, né? Muito bom, né? Muito bom. Você tem uma jornada empreendedora, né, também. E você tinha uma academia, né? Sim. E foi se transformando ali. Conta um pouquinho pra gente, assim, desses processos também de transição de carreira. Olha, eu tenho uma personalidade muito intensa, né? Tem os prós e os contras. Há controvérsias, enfim. Mas eu sempre fui muito pela emoção, reconhecendo o meu momento e eu vou. Eu brinco que eu sou imparável, eu caio, levanto e vou. E o que acontecia na academia foi que chegou no momento, depois de 20 anos de academia, e eu trabalho com o corpo há 50 anos. Quando eu tinha 20 anos de academia, foi acontecendo aquele boom aeróbico no Brasil,
embora na minha cidade, em Campinas, eu fui a primeira pessoa a trazer uma aula aeróbica, que na época eu costumava viajar muito para os Estados Unidos e trazia. Mas dentro da nossa consciência, do cuidado com que o corpo era trabalhado, a nossa escola de origem de ginástica era o Rio de Janeiro, que realmente tinha um trabalho incrível. E aí veio aquela coisa loucura e aquilo foi me frustrando. Eu sentia que estava perdendo. Além do que a academia cresceu, eu tinha outros tantos professores e eu comecei a estudar outras coisas para mim. E aí eu fui estudar Marchevski, fui estudar Jung. E quando eu cheguei no Rolfing, eu parei e falei, não, eu vou para os Estados Unidos, porque eu vou fazer essa formação. Rolfing. O que é Rolfing? Então, o Rolfing é uma terapia corporal desenvolvido por uma médica bioquímica, doutora Aida Rolf, que trabalha a fáscia. É um corpo de majipaque que nós vestimos. Sabe o majipaque de cozinha? É uma fáscia, ela é um tecido de colágeno que reveste todos os órgãos e reveste toda a nossa camada muscular. E antigamente, lá atrás, nós acreditávamos que essa fáscia era de nenhuma importância. Inclusive, os médicos não davam nenhuma importância. E desde 2010, 15, foram desenvolvidos os primeiros ultrassons na Alemanha por rolfistas. E aí foi chegando os primeiros congressos de fáscia, por isso que a fáscia deu um boom, virou moda. Todo mundo só falava em fáscia e fala em fáscia, né? Porque a fáscia é irrigada, porque a fáscia tem memória, porque a fáscia não é à toa que Deus ia fazer uma coisinha dessa capaz de te encurtar, capaz de te liberar, né? Sem dúvida, é um método incrível ainda. É incrível. É. E, na verdade, quando nós estamos mexendo nesse colágeno, a gente está mexendo quimicamente. E é como se você fosse mesmo desembrulhar esse ser para que memórias afetivas, toda uma história de vida, os traumas, aquilo que ficou ali congelado, possa vir à tona. E, além disso, a organização mesmo corporal, mecânica desse corpo, como esse corpo funciona. Eu também sou fã de Rolfing, né? Tenho aprendido um pouquinho mais, mas até para entender um pouquinho, né? Falando desse empreendedorismo, né? E dos desafios dessa escolha, se você puder compartilhar um pouquinho, quais foram nesse processo de transição, né? Da academia para o Rolfing, né? E até o momento atual em que você trabalha, né? Não só por meio de formação, né? Do Rolfing em si, mas também das suas palestras. Como é como foi esse movimento de transição, né? Até para as outras pessoas que nos acompanham também e que às vezes querem fazer essa mudança ou que já estão, mas que também vão se identificar com os desafios que talvez você já tenha vivido. Olha, eu preciso contar um pouco da minha dor, porque eu gostaria de ter conhecido vocês há uns 2 anos atrás, porque eu fiz um processo, de novo, muito impulsivo, muito em cima de quem eu sou, sabe, desse meu amor, que é a hora que eu me apaixono pela coisa, eu quero ir, mas faltou conhecimento, e aí eu fui fazendo da forma que as pessoas me ofertavam, e até o momento que eu tive que para tudo e deixa que eu faço, e dói, sabe? Porque você se frustra, você tem sempre uma ideia de que pode ser uma coisa mais fácil mesmo, sabe? Porque você tem aquele conteúdo ali, você acha assim, nossa, é muito fácil despejar, mas não é. Então, se você imagina, vocês imaginam empreender, busquem uma equipe séria, busque alguém que possa realmente estar te trazendo esse apoio para que as coisas não se percam, para que você não se frustre, para que você também não entre
porque eu entrei num estágio de ansiedade que isso custa para a gente que trabalha, você trabalha com o corpo, você percebe a somatização. Sabe, eu tive um ano que você lembra a primeira vez que vocês me chamaram, eu falei, eu tô com Tersol, então um ano de somatizações, sabe, que você fala assim, mas você não sabe tudo de corpo, como é que você somatiza? Porque nós não temos toda essa sabedoria e todo esse controle, né, nós temos aquela luzinha vermelha que está avisando, olha, atenção, cuidado. Mas eu vejo também esse impulso que você fala, né, assim, a gente também, né, já teve projetos que a gente fez e foi por um caminho, aí teve que a gente precisa ter muita paciência, né, para reorganizar tudo, Sim. voltar tudo para o eixo também. E dentro desses processos eu penso que existe uma coisa muito boa, que o projeto ele nasce, né? E foi aí que o Alinhe-se nasceu, não é verdade? Sim. Então, conta pra gente que ele é um projeto tão bonito e ele tá aí, né? Ele tá vivo para as pessoas acessarem. É o mais novo filhinho, né? Uhum. Bom, eu vinha com Rolfing, há 30 anos já faço Rolfing, há 30 anos, e eu sempre gostei de física quântica e sempre gostei de psicologia. Então, eu estudava física quântica, estudava Jung, seguia Bob Proctor, Napoleão Hill, Joe Dispenza, todos eles, mas não tinha nenhum fechamento, ia fazendo. A pandemia me parou, eu não podia atender, e eu comecei a fazer os cursos do Access Consciousness, que me aproximou ainda mais da física quântica. Fiquei o tempo de pandemia fazendo e aquela vontade de contribuir no sentido de que todo mundo estava muito desesperado e eu estava recebendo uma informação de alguma coisa que podia ser um bálsamo, sabe? Que podia ser um pouco de calmaria naquele mar tão turbulento. E com a cara e com a coragem eu abri um canal no YouTube que se chamava Oficina da Consciência, reunia ali 100 mulheres. E nós nos encontrávamos às 8 horas da manhã, toda quarta e sexta. Que legal. E foi, assim, uma descoberta para mim. Sim. Porque tem uma coisa engraçada para eu contar. Que eu sempre tive eu era muito crítica com a minha voz. Eu achava que a minha voz era uma voz antipática. Tinha uma brincadeira de criança, a gente vê que a gente traz, que tinha um tio que me chamava, oi, carioca, e ele falava mole, e eu não sou carioca. Me imitando e sempre dizendo, antipática, vem aqui. Mas era uma brincadeira de um tio. E eu cresci um pouco com isso e acho que eu incorporei um pouco a antipática e eu mesma não podia ouvir a minha voz. E lá no tempo da academia, nós tínhamos, eu digo nós porque eu tinha uma sócia, e nós tivemos uma terceira sócia e montamos uma loja. Chegava na hora que televisão em Campinas, logo que a PTV chegou, chamavam para desfile, para coisas, e elas não falavam, não, eu não vou ser que vai, e eu que ia. E eu odiava ouvir a minha voz. Uau. Olha só. E quando eu comecei com a Oficina da Consciência, eu comecei a me ouvir. E o Access lançou um workshop, The Right Voice for You, a voz certa para você. E eu fui com tudo nesse workshop, para trabalhar, para reconhecer quem eu sou, a voz que emite, que eu emito e a voz que eu escuto, né? Porque é uma imagem. E não, eu vou dizer, não curou muito isso. Às vezes eu ainda olho e acho que é uma coisa antipática, e quando eu vejo, gente, aquilo que você critica é o caminho que você tem que abrir. E hoje eu estou aqui dizendo que eu estou caminhando para as palestras. Olha só. Então, eu vou ter que me humildecer, não é? E dizer, essa é a minha voz, é a voz que eu posso. Se aceitar, sim, né? É a voz que eu posso. E o tanto de conteúdo que essa voz traz, né? E até é legal a gente falar também que nós conhecemos a Regina lá na Associação Brasileira de Rolfing, que é cliente da Empreiteira Digital, e ela deu uma palestra que a gente ficou assim, encantadas. Foi mesmo. Né? A Clécia estava junto com a gente. Aragão, gente, é incrível. Então, a gente fez esse convite no final
do ano de 2024, a gente estava tentando uma agenda para trazer a Regina, porque assim, é tão incrível que vocês sabem, tudo que é incrível a gente quer que vocês tenham acesso Sim. também, né? Muito bom. E nesse dia foi o dia que a gente também conheceu um pouquinho mais do seu conteúdo sobre as leis universais, Sete né? leis. As Das 7 sete leis leis universais, que eu sou fã. Eu adoro também física quântica, estudo bem pouquinho, né? Vou me diversificando ali também, mas é um tema que muito me interessa e, sem dúvida, também expande. Então, e dentro Conte. desse novelinho, na sequência da pandemia que veio o Access, aí eu comecei a estudar, eu já estudava constelação, já fazia workshops toda vez que via Juan Garriga, o Stefan Hausner, porque quem traz eles para o Brasil é uma paciente minha de Rolfing. Então, desde 2015 também eu já fazia esses workshops, mas também sem fazia, porque me dava prazer, eu gosto muito de conhecer, eu sou muito curiosa. E aí, na pandemia, eu comecei a fazer um curso de constelação na água e comecei a atuar como consteladora. E aí eu fui percebendo o quanto o Rolfing, o corpo, aquilo que nos constitui como história de vida, estava criando um casamento. E aí eu ganho de presente do universo, porque se eu quiser lembrar onde eu vi esse livro, eu não sei. Mas foi na internet e eu saí, comprei e fiquei encantada com o Caibalho, que é o livro que traz o conhecimento das 7 leis. Porque aí eu fui entendendo que mesmo as questões do Access tudo vem das 7 leis, né? Porque é como o universo funciona. Então, aí eu fui percebendo que nada como a gente poder ter esse conhecimento de quem somos, para a partir desse lugar de quem eu sou, eu poder escolher fluir de acordo com as leis universais, sabendo que eu sou responsável pelos meus resultados, não tem culpado. Que incrível. E foi daí que surgiu o seu livro? Foi. Olha que maravilhoso, gente. O Sonho de Cacaia. Esse é voltado para crianças. Eu fiz com intenção, primeiro, de chegar nos meus netos e todas as histórias de criança que eu estava vendo, de trauma, de angústia, de medo, muito pânico pós-pandemia. E eu fiz esse livro até pensando em crianças de 7, 8 anos, mas quando eu fiz o lançamento dele, eu fiz em Campinas e fiz na Bienal Rio. A editora disse que seria até pré-adolescentes. E, para minha surpresa, eu tenho percebido que os adultos têm gostado de conhecer as 7 leis no Sonho de Cacaia, em vez de ter que ler o Caibalho. Você já fez um workshop? Já pensou em fazer um workshop em cima Eu já pensei, sim. Adultos, eu já pensei muito já em tem fazer. aqui uma inscrita. Olha, você vai também? Não, eu pensei em fazer workshop com jovens. Não, mas abre uma turma a gente abre pra turma então, eu vejo que tem bastante espaço. Eu sou aberta a todas as ideias. Sim, possibilidades aí são imensas. Sim, muito incrível. Eu, pensando aqui, né, sobre trazendo esse conhecimento, né, das 7 leis, você falou de todo um arcabouço aí, né, de ferramentas que possibilitam, né, esse crescimento, né, e trazem resultados. O que você poderia destacar, assim, de diferencial dessas práticas todas, né, dentro desses espaços, não só empresas, né, como que o seu trabalho pode contribuir, de fato, num resultado que as empresas e que os empresários ou empreendedores podem te contratar, inclusive? Olha, eu percebo, eu trabalho muito em cima de feedback. Então, o resultado das pessoas que trabalham comigo, dos meus pacientes, como eu já tinha todo esse histórico, para mim foi uma consequência. Então, aquela pessoa que fazia academia comigo virou meu paciente de Rolfing, virou meu paciente de constelação, e muitas hoje fazem um Alice. Então,
a partir desse feedback, eu reconheço o meu trabalho. Porque, como um ser humano bastante crítica que eu sou, eu quero sempre mais e sempre acho que não está bom o suficiente. E, de vez em quando, nós nos surpreendemos com os resultados daquilo que a gente pode estar oferecendo, né? Eu até me lembro, há muitos anos atrás, um professor inglês, eu não vou lembrar o nome dele, ele era o máximo no resultado da natação. Era no meu tempo de faculdade de educação física. Ele ensinava as pessoas a nadar como ninguém, aquelas pessoas que tinham trauma de piscina, que tinham medo, e aí um dia descobriram que ele não sabia nadar. Uau, então você fala, como que ele conseguiu? Então uma coisa que eu exijo sempre muito de mim é uma perfeição de resultados, porque eu digo, como que eu posso? Se eu não estou conseguindo chegar nesse lugar, eu estou ensinando, e aí você vai percebendo que a jornada é de cada um. Sim. Né? O conhecimento é de todo mundo e a jornada é de cada um. Algumas coisas eu talvez tenha mais dificuldade do que a minha própria mentorada. Uhum. E aí eu fui acreditando muito no trabalho, cada vez mais. E a partir daí você vai vendo que se funciona no micro, funciona no macro. Né? A lei da correspondência é uma das leis. Então, se aquilo que eu tenho como resultado numa coisa pequenininha, se eu imaginar amplamente numa empresa, sabe, o quanto aquilo pode fluir, porque a gente imagina assim, né, uma maçãzinha podre no meio de uma fruteira. Então, se você tem uma pessoa que tem uma história de vida mais difícil, não tem culpado, né? Tem aquilo que é. A gente, sistemicamente, a gente olha para a verdade aquilo que é. Então, essa pessoa teve uma dificuldade na vida e ela está ali, sabe, contaminando todo mundo. E a gente não precisa nem falar e nem estar perto. Existe alguma coisa que a gente chama, que é o nosso diálogo interno, que é como o Wi-Fi, ele está atuando e a gente não está vendo. Então, você imagina numa empresa, num grupo com aquela pressão toda de disputa, o quanto esse diálogo interno contamina. Sim. Então, trazer clareza de quem você é, de quais as causas que você escolhe ser para ter o efeito que você deseja, perceber que a sua vibração está criando o tempo todo, que você pode sair da polaridade, encontrar um caminho do meio, que você pode e deve usar sua energia feminina e sua energia masculina, sabendo que existe um momento de semear, mas que também tem que ter um momento de gestar. É um entendimento da vida, básico. E esse entendimento, Regina, atrelado, né, essas leis, quais são as 7 leis universais para a gente trazer? É o mentalismo, a correspondência. Quer que eu fale um pouquinho de cada uma? Dá então, tempo, o mentalismo é que o nosso pensamento cria... Primeiro, deixa eu dizer uma coisa. Eu falo delas, mas eu até ia trazer para vocês uma mandala, eu esqueci. Porque, na verdade, quando eu terminar de falar, você vai ver que é um elo de uma corrente. Quando você está falando de uma, você está falando da outra. Então, o mentalismo é que o nosso pensamento cria a nossa realidade. A correspondência, assim na terra como no céu, aquilo que está em cima está embaixo, o que está dentro está fora. Então, quando a gente olha uma realidade e diz assim, eu não estou gostando disso, saiba que você está sendo o espelho daquilo que você está trazendo. Aí a polaridade. Os opostos, eles podem conversar, porque não existe o frio absoluto e nem o calor absoluto, né? Então, as polaridades, eles são a mesma coisa numa frequência energética diferente. Quando a gente aprende a ficar no caminho do meio, eu gosto muito de dar o exemplo do medo, porque a ausência de medo é uma arrogância, é uma falta de prudência. Né? Eu estou me expondo. O excesso de medo é algo que me congela. Então, não é que eu queira dispensar o medo ou ter medo em excesso. Eu posso ter aquele medo num caminho do meio que me protege, que faz de mim uma pessoa
que usa a inteligência, mas que não me congela. Então, essa é a polaridade. A vibração, que tudo vibra, o tempo inteiro, para todos os lugares que a gente olhar, está tudo vibrando, a gente é que não percebe. E, na verdade, o que cria é essa vibração, porque não é só o pensamento, na lei da mentalidade. O pensamento cria uma emoção e essa emoção que cria essa vibração. A lei do ritmo, que tudo tem suas marés, tudo tem o seu tempo. Se a gente olhar a natureza, é o tempo do semear, é o verão, é o inverno, o dia, a noite. Aí temos a causa e efeito, que nada é por acaso, toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. E a lei do gênero, que é o princípio feminino e masculino que todos nós temos. E hoje em dia também, fazendo um link com as empresas, eu brinco que quando eu comecei a fazer Rolfing, tinha um professor que dizia assim, quando você estiver atendendo uma mulher, você comece pelo lado esquerdo, que é o lado yin, é o lado da energia feminina, que ela vai responder muito mais fácil. E pelo homem você começa no direito. E eu brinco já que faz alguns anos que eu começo no esquerdo porque eu sou teimosa. Porque se eu olhar, as mulheres se desconectaram muito do feminino. Verdade. Né? Então, se você entrar numa empresa para fazer uma palestra dessa, você vai perceber o quanto as mulheres saíram desse lugar, perderam esse lugar. Essa sutileza, né? Até por crenças, Sim. até por coisas mesmo que você vai vivendo, de dores, né? De sofrimento que vai te endurecendo e você vai achando que você tem que ser forte, que você tem que ser igual ao homem, que na hora da disputa sempre existiu, né? Aquela história de que o homem sempre fazia o mesmo trabalho da mulher e ganhava mais. Então, acho que tudo isso foi fazendo com que a mulher agora precise respirar e soltar o ar, sabe? Para ela poder perceber quem ela é. Incrível. Gente, eu tô aqui. Eu viajei. Viajou. Eu adoro isso. Eu fico pensando o quanto isso é essencial. É de utilidade pública. É de utilidade pública. Porque... E aí, se a gente aprofundar um pouco mais, se você me perguntar assim, qual é o tema mais recorrente nos seus atendimentos? Isso. Relacionamento. Interessante. Acontece que o relacionamento é feito entre duas partes, né? Um homem e mulher. Muitas vezes acontece de uma mulher muito mais yang que vai atrair um homem muito mais yin. E as coisas até se equilibram. Agora, se você imaginar uma mulher muito yang que vai atrair um homem também yang, fica impossível. É verdade. Nossa, outro tema. Outro tema. É um tema de um próximo episódio. Para você voltar e a gente também explorar, sem dúvida. Não, eu tô aqui pensando antes de você fazer aí um comentário também, o quanto isso traz uma abertura para o mundo corporativo dos negócios, né? Essa possibilidade de trabalhar essa visão das leis para uma realidade profissional do dia a dia, né? Desse masculino muito mais presente em alguma reunião, por exemplo, né? E a gente ir percebendo isso tudo nessa reconstrução e saber que dessa os imagem. Dois têm a mesma importância, Sim, porque claro. Nós temos as duas energias, os dois princípios, e tem momentos da vida, por exemplo, na hora que você está lançando um livro, na hora que você está criando uma mentoria, você tem que estar muito yang. Você tem que Senão você vai ficar gestando. Também tem aquela pessoa que gesta a vida inteira, ela nunca está pronta. Ela faz um curso, mas não trabalha porque não sabe o suficiente. Aí ela faz mais um curso e não trabalha porque ou nem não faz tá o pronta. Curso, né? Que também tem essa procrastinação. Só fica naquela exatamente, entra numa procrastinação e não, porque falta o yang, né? Então, esse entendimento, esse equilíbrio de que os dois, a gente pode
dançar no Rolfing a gente fala muito isso, né? Quando a gente trabalha na Terceiras, eu falo muito isso, quer dizer, eu digo a gente, mas eu sempre fui de gostar de trazer um pouco essa questão mais profundamente. Então, a gente dança entre o esquerdo e o direito. E o corpo fala, o corpo mostra. A pessoa chega, você olha um lado, o outro, você já está contando. A gente vai, o que está fora conta, daqui a pouco. o que está fora conta do que está dentro, sabe? Sim, sim. Nossa, gente, eu tô curiosa para saber o que eu conto e você. A gente já experienciou, né, o Rolfing também, mas cada profissional tem a sua bagagem, sim, né? um olhar, muito né? especial. E aí, eu tenho uma pergunta aqui também para daqui a pouco a gente fazer no fechamento, mas você falou, assim, desse momento, né, que as empresas vivem, do perfil corporativo das pessoas. Você já tem muito tempo de experiência, você nota uma mudança, assim, como se fosse uma progressão mais nítida com a questão da tecnologia, com o uso de tecnologia, as mudanças ficaram, assim, mais evidentes em termos do comportamento das pessoas? Sem dúvida. Eu acho que isso é uma opinião minha, muito minha. Eu digo que a pandemia, ela não foi por acaso, né? A pandemia precisava acontecer, ela trouxe muita transformação, ela trouxe muita clareza em muitas coisas, mas a pandemia apagou uma luz. Apagou a luz das crianças, do jovem, do adulto, do mais velho. Alguma coisa perdeu-se. Alguma graça perdeu-se. Eu não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. É como se a vida fosse uma festa e a gente baixa a cortina e fala, olha, acabou. Agora acabou a brincadeira. E junto com isso, todo mundo se fechou mais em si mesmo e ainda com essa tecnologia para te fazer companhia. Ontem eu escutei uma coisa que eu achei incrível. Eu atendo uma família, já estou na 4ª geração. Atendi a matriarca, que tem 90 anos, ela tem 6 filhas, eu atendi 4 das 6 filhas, atendo vários netos e um bisneto esse ano. Ai, que interessante. Sabe o que ela fez? A neta me contou ontem. Ela mora numa fazenda e todo domingo almoça na casa dela. Ela mandou fazer uma caixa com chave. E chegou no almoço domingo com essa caixa e disse, todos os celulares aqui, são 78 pessoas na família, mas nem sempre vão os 78 no domingo. Sim. E essa menina ontem que eu estava atendendo, ela disse, Rê, até as crianças choravam, porque criança de 8, 10 anos não queria pôr o celular ali. E fechou com chave, só na hora de ir embora ela devolveu. É uma prática. Então, é a fuga de todos nós, né? Você vai num restaurante, você olha, e nós, inclusive, nos pegamos fazendo esse excesso de telas. E ainda com a desculpa de que eu trabalho no celular, então o tempo inteiro você também não está no seu lazer. Você está no lazer, mas você está conectado com o trabalho. Se você postou alguma coisa, você vai ver quantas curtidas, quem viu, se tem comentário, se você tem que responder. Então, você também está plugada, né? 24 horas. Eu vou até usar esse gancho para falar, acho que a gente está hiperconectado para fora, né? E pouco para dentro. E para dentro dá muito medo. Tocar a verdade dá medo. Só que a partir do momento que a gente tira aquela casquinha mais dura, a gente vai ficando muito curiosa, você não para mais. É muito legal, né? A partir do momento que você deu um passo, o bichinho mordeu, você não para mais. Mas você ainda encontra muitas pessoas que não foram picadas e nem querem. Deixa eu nadar na superfície, deixa eu boiar. Esses dias eu vi que estava circulando um vídeo falando que nós somos a geração dos pais que não fizeram, né, esses processos, esses trabalhos. Filhos dos pais que não fizeram terapia. Ai, gente, quanta coisa boa.
Bom, eu já indo Possibilidades. muitíssimas, e o quanto é tudo muito grandioso, o quanto a gente é pequenininho, né? Mas ao mesmo tempo que somos e o quanto pequenos. pode ser fácil. Sim, sabe? é minimamente se disponibilizar Sim. para isso. Então, é um trabalho para uma vida, Pra ou uma mais, ou mais A vida é eterna, né? Então, Sim. eu já prefiro olhar mais na frente. Mais a longo prazo, Mas é uma descoberta muito interessante, né? Muitas vezes dói, mas eu entendo que isso é um processo ali de transformação mesmo, né? E que quando você começa, você realmente não quer parar mais, porque você vai se percebendo diferente e essa diferença também te possibilita um entorno diferente. Sim. E você vai percebendo relações. também que de quando em quando tem um novo mergulho. Uhum. Aquilo que eu falei cada vez que a gente estava falando lá fora, né? Cada vez que você sobe um degrau, você tem que se atualizar. Você tem que reconhecer quem você é agora, trabalhar a sua autoimagem, trabalhar as suas possibilidades dentro daquele lugar que às vezes é assustador e às vezes você cai. E cai e fica um tempo lá naquela escuridão para você reconhecer e tomar força de voltar e falar, agora é aqui. Então, é um processo de subidas e descidas que às vezes dói, mas ainda assim a gente não abre mão. Ai, é maravilhoso, né? Você já até respondeu a pergunta que eu faria, então deixar a Renata fazer o encerramento aí, mas o quanto isso melhora, né, as relações, o nosso processo de posicionamento, de descoberta e de escolhas que a gente passa Sim. a fazer ou a não fazer, né, decisões que são permeadas por conta de todo esse processo, né, não só dentro do trabalho, mas na vida. Então, é muito... E não escolher também é uma escolha. Exato. Também. Então, indo aqui para as nossas considerações finais, uma última pergunta para a gente já fazer um fechamento aqui, você deixar também um recado, né, para quem está assistindo a gente. Regina, qual o seu conselho para essa pessoa que se sente presa e não consegue sair de onde está? Eu acho que primeiro ela tem que se perguntar o que ela quer. Sabe? Porque a nossa mente mente. E nós estamos nos sabotando todo o tempo. Eu estou muito acostumada a ver essa pessoa que vem pedindo um socorro, mas não está disposta a decidir. Porque quando você decide, você muda de patamar. Não importa como. Porque o como vem depois. Porque se você for imaginar, olha, eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero terminar um relacionamento, eu quero mudar meu corpo, seja lá o que for, né? Se eu decido, o como vai aparecer. Agora, se eu quero saber como, eu já me congelo e limito, porque não tem como. A gente não vive dizendo isso. Não, isso não tem como. E aí isso te amarra. Agora, quando você diz, eu decido, você precisa, sabe o que eu digo? Aliás, eu tenho uma palestra sobre isso. Indignar é preciso. Enquanto você não se indignar, sabe? Que vem das entranhas você fica mesmo, naquela né? água morna, sim. Não faz sabe? nada. Que você continua ali disfarçando, sabe? Aumenta um pouquinho o fogo, abaixa um pouquinho o fogo. Então, você precisa se indignar. Aí você decide. Isso nunca mais. Quando você diz para você, frente para o espelho, isso nunca mais, o universo vai te mostrar o como. Muito bom. Boas reflexões. Muito Você boas também, reflexões, né? sabe? Porque gerando essas reflexões, sem dúvida nenhuma, né? Nesses momentos a indignação também aparece. É bom que a gente aprende. E se vocês né? quiserem saber mais, venham para o Alince, que é uma mistura disso tudo. Muito bom. Que tem o corpo, tem as leis sistêmicas e tem as leis universais. E para quem quiser conhecer o Alince, como que faz? Olha, tudo está no meu Instagram. Qual que é reginacampos.br. Então, vai aparecer aqui na telinha, reginacampos.br.
conteúdos incríveis, de valor. Muito bom, muito bom. Muito pela bom, oportunidade. Né? Foi muito bom falar com Agradecer você. a sua Foi uma presença. delícia esse bate-papo, Uma né, delícia, sócia? muito. Obrigada, Obrigada Regina. a vocês. Saímos daqui indignadas. Indignadas, querendo mudar. Muito obrigada. Então, pessoal, se você gostou desse bate-papo de hoje com a Regina Campos e com a minha querida sócia Edilane Almeida, continue seguindo aqui o nosso Cobogós Oficial no Instagram e também no nosso YouTube, Spotify. E a gente tem aí uma novidade, temos também aqui nos canais que vão aparecer lá no nosso Instagram, nos canais de TV. Comenta, indica também aqui esse episódio aqui para alguém que você veja que faz sentido essa conversa. E estamos na TV. E te vemos na próxima. Até mais.